Paz do Senhor, irmãos, a palavra que o Senhor tem para nós está em Jeremias 35, capítulo 5 em diante, que diz assim: E pus diante dos filhos das casas dos recabitas taças cheias de vinho e poços, e disse-lhes: Bebei vinho. Eles, porém, disseram: Não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Nunca, jamais bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, e não bebemos vinho até os dias de hoje, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Amém, querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida em Jeremias, capítulo 35. Fala conosco o que precisamos ouvir em nome de Jesus. Amém, querido. Eu quero falar com você nessa manhã do dia de hoje sobre os recabitas são abençoados por causa da sua obediência. O que é a obediência na vida do ser humano? O que é o princípio de obedecer uma ordem do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, do seu pastor, do seu esposo, do seu líder? Né? O que é a obediência? O que traz na sua vida um nível de santidade viver em obediência? Primeiro, quando você é pai, quando você é filho, a palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Então, quando você obedece ao seu pai, obedece à sua mãe, você honra esse princípio e você vai bem e vive muitos anos sobre a terra. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você desobedecer, se você transgredir, quando esse homem estava falando, olha, os recabitas, bebe aqui vinho. Ele falou, não, a gente não bebe vinho. Nem nós, nem nossos filhos, nem nossas mulheres, nem nossas filhas, porque o nosso pai nos ensinou que não podemos beber. Meu irmão, é uma ordem simples. Às vezes, Deus quer falar com você coisas simples. O servo do Senhor não bebe bebida de forma alguma que contém álcool. Ele pode beber um refrigerante, ele pode beber um suco, ele pode beber um energético. Mas bebidas que contêm álcool é proibido para nós. Por quê? Tira você da sua natureza. E foi proibido pelo Senhor. Não podemos beber. De forma alguma. Muita gente fica falando, mas Jesus serviu vinho. Sim, Jesus serviu vinho. O vinho de Jesus não fermentou. Na mesma hora que ele transformou água em vinho, foi servido. Não tinha álcool o vinho que Jesus fez. Porque para ter álcool é preciso fermentar e criar aquilo ali para poder produzir o álcool. O vinho que Jesus serviu não tinha álcool. E muita gente não entende. Você pode beber suco de uva, mas vinho com álcool, bebida com álcool, cachaça, cerveja. Nós éramos do mundo outrora, estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Antes nós bebíamos, antes nós fazíamos, mas hoje nós somos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Se você conhece a palavra te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando o Senhor citou esse exemplo, ele queria ensinar para Israel, olha, os recabitas, eles são obedientes. Os pais falam para não beber, para não fazer, para não acontecer, eles obedecem. E eu quero também que Israel passe a obedecer. Meu irmão, a obediência gera bênção e quebra a maldição. Você precisa obedecer o seu pai, a sua mãe. Você precisa passar a ouvir mais o seu esposo. Tem muita mulher que não entende. Irmão, não é ser submissa total. Não, mas você tem que ouvir, porque o seu esposo vai ter uma visão que você não tem. Você precisa ouvir também os seus filhos. Não provoque a ira dos seus filhos. Você precisa ouvir o seu patrão, porque é de lá que vem o teu sustento, o teu salário. A obediência às autoridades, a palavra do Senhor diz, toda autoridade é constituída por Deus. Você que é aluno, você precisa obedecer ao seu professor. O seu professor está ali para te ensinar coisas que você não sabe. E ele está ali para ser bênção na sua vida. Então você precisa obedecer o que ele fala. Você precisa seguir aquilo que ele está falando com você. Porque a obediência vai gerar o que você precisa, que é o fruto daquilo. Exemplo, um aluno que está ali aprendendo a tirar carteira. Se ele não obedecer o professor, como que ele vai conseguir ser bem sucedido? Ele tem que obedecer o que o instrutor, que o professor está falando. Você que é líder, você que é discípulo, você tem que obedecer o seu líder, porque ele está te ensinando a palavra.
Você tem que obedecer o seu pastor, porque ele foi escolhido por Deus para estar sobre a sua cabeça, para estar estendendo a mão sobre você. E você precisa obedecer à voz do seu pastor. Amém, querido? E que você aprenda que a obediência vai gerar fruto em você. A obediência vai quebrar as maldições. Meu irmão, em nome de Jesus, aprenda hoje a ser obediente. Quando o seu pastor te convidar, hoje nós vamos jejuar, hoje nós vamos orar, hoje nós vamos pagar preço, você esteja o primeiro da fila. Quando o seu líder te convidar, vamos fazer uma visita, vamos pagar preço, que seja você o primeiro. Quando o seu pai, a sua mãe te der uma ordem, que você obedeça, porque a tua obediência vai gerar bênção e quebrar maldição. Os recabitas, não só na nossa vida, é exemplo de obediência. Olha, nós vamos beber não, porque o nosso pai e o pai do nosso pai nos ensinou que a gente não bebe. E isso ele guardou para a vida inteira. A obediência, irmãos, não é só na frente, não. Só na frente, só quando tá vendo, não é obediência. A obediência é principalmente na ausência. É quando ninguém tá vendo que você obedece às regras do Senhor. É quando ninguém tá vendo que você permanece fiel. Fiel na sua integridade, fiel no seu comportamento, fiel no seu falar, no seu andar. Permaneça fiel ao Senhor. Um dia de bênção, um dia de resposta, um dia de vitória para você, em nome de Jesus.